poder sentar brevemente. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, filhos queridos da área pastoral do Sagrado Coração de Jesus, todas as pessoas que nos escutam através dos meios de comunicação, graça e paz da parte de Deus. Retomo o meu discurso inicial, externo a minha alegria em ver a família da área pastoral do Sagrado Coração de Jesus reunida mais uma vez. Eu disse que é a primeira vez, mas na minha posse, a família da área pastoral estava aqui reunida e bem representada. Mas hoje, Padre George se alegra e com certeza o Sagrado Coração de Jesus exulta de alegria, porque os filhos desta área pastoral estão aqui celebrando a natureza, dom de Deus para nós. E o Evangelho do primeiro domingo da Quaresma nos apresenta Jesus Cristo sendo tentado por Satanás, sendo tentado a abandonar a missão que Deus confiou a Jesus Cristo. E se vocês repararam bem, diante de nosso Senhor Jesus Cristo estavam dois projetos, prestem bem atenção. O projeto que Jesus recebeu de Deus Pai e o projeto que Satanás estava oferecendo a nós. O projeto que Deus colocou nas mãos de Jesus Cristo e enviou Jesus Cristo para executar esse projeto é um projeto de salvação, um projeto de libertação que acontece a partir de gestos pequenos, que acontecem a partir de pequenas coisas e a partir da elevação do marginalizado e do oprimido. Mas o projeto que Satanás apresenta a Jesus é um projeto de arrogância, é um projeto de autoritarismo, é um projeto que desvia qualquer pessoa da fé. Percebam que Satanás, para seduzir Jesus Cristo, ele coloca diante de nosso Senhor o quê? Dinheiro, poder, majestade, e coloca tudo isso diante de Jesus Cristo, dialogando com Jesus através da palavra de Deus. Satanás usava a palavra de Deus para confundir Jesus. E Jesus, muito inteligente, Deus feito homem, também se utilizando da palavra, acaba com a confusão que Satanás coloca diante dele e ainda expulsa Satanás para longe de mim, divisor. Porque o diabo, a palavra diabo quer dizer aquele que divide. Vamos dizer, diabo é aquele que divide. E nós, na comunidade, nós devemos ser pessoas que devem unir, juntar e não dividir. Porque toda vez que nós, dentro da comunidade cristã, quando nós assumimos uma postura de divisores, nós assumimos dentro da comunidade cristã a postura de Satanás. Não é à toa que Jesus, em outro momento do Evangelho, quando Pedro tenta reter Jesus Cristo, lembra desse Evangelho? Quando Pedro diz, não, Senhor, não quero que vás para Jerusalém. Lembra desse Evangelho? Jesus olha para Pedro e diz o quê? Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus. Então, dentro da comunidade, podem existir pessoas que, em vez de unirem, o que elas fazem? Desunem, afastam. E nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a unir, nos chama a fraternidade e nos chama a vencermos as tentações do maligno. Porque como Ele venceu as tentações do maligno, como Jesus desatou os nós que Satanás apresentava para Ele, Ele chama também a nossa atenção e nos dá força para desatarmos nós que Satanás coloca na nossa vida. Porque nossa vida é semelhante ao deserto. Encontramos coisas boas, encontramos, mas também encontramos tentações, não é verdade? Aqui e acolá nós encontramos tentações para abandonar o projeto de Deus, tentações para abandonar a igreja, tentações para vivermos distante da fraternidade. E essas tentações que vão sendo apresentadas ao longo de nossa caminhada, elas podem ser superadas pela vivência da palavra de Deus, elas podem ser superadas
E esse tempo, meus irmãos, esse tempo da quaresma é um tempo oportuno. Prestem atenção. É um tempo oportuno para mudarmos os nossos costumes. Os maus costumes que nós carregamos. E eu venho falando em cada igreja dominicana. Nós temos um grande privilégio. Em cada cidade, toda semana nós temos a celebração da Santa Missa. E existem cristãos católicos, pessoas que acreditam em Deus e não participam da Santa Missa. Não assumem esse privilégio que Deus nos dá. Então eu convido vocês, meus filhos, a abandonarem o mau costume de não participarem na missa do domingo. Aproveitem esse tempo da quaresma para retomar a caminhada eclesial, ou seja, para retomar a caminhada da igreja. Mudemos também os nossos costumes em relação ao próximo. Mudemos os nossos costumes em relação às pessoas mais pobres. O jejum que a gente faz, a carne que a gente não come, a comida que a gente não come, ela deve ser revertida para uma pessoa que precisa mais do que a gente. Porque não existe pessoa que seja tão pobre que não possa receber, e não existe rico tão rico e pobre que não possa dar, e rico que não possa receber. Mas é importante mudar a mentalidade e aproveitemos esse tempo oportuno para a conversão. Eis o tempo favorável. Existe um canto muito antigo que diz: eis o dia da conversão. Parece um tempo de conversão dos costumes, parece um tempo de revisão de vida. E a igreja do Brasil nos convida a mudarmos os nossos costumes em relação à natureza. Devemos mudar os nossos costumes em relação à natureza. Padre, está longe da gente. Não. O padre foi abençoar o assunto e quando desceu até a margem, a quantidade de garrafas PETs que estavam depositadas na margem do açude é uma coisa que impressionava. Quem chega perto do nosso açude aqui em Almirante se depara com uma realidade triste. A sujeira dentro do nosso açude. E eu sei que o açude, para esta cidade, como acredito também em Grécia, que cresceu às margens do açude, eu creio que essas reservas de água elas são especiais para vocês. Principalmente nós aqui no sertão. E se o inverno for fraco, a gente reza dia após dia para que o açude não seque. Não é assim? A gente reza dia após dia para que nossas reservas de água não vá embora. E nós não respeitamos a natureza. E se nós não respeitarmos a natureza e não mudarmos o nosso costume em relação à natureza, dia ou menos dia nós iremos nos deparar com a realidade muito triste. E não pensem que o que acontece em outro estado não nos afeta. Esse calor exagerado que todo mundo está sentindo e que vocês já escutaram muito bem na televisão, o que se chama de aquecimento global, ele nos atinge aqui em Almirante, aqui em Rafael Loureiro e aqui em Grécia. Por isso que é importante mudarmos as nossas mentalidades para propormos aos nossos governantes, aos nossos prefeitos, aos nossos vereadores, até o nosso governador, o presidente da República, propormos medidas para a preservação da natureza. E não é só propor, mas abraçar também medidas que possam ajudar na preservação da natureza. Eu ando por algumas cidades e percebo que existe até coleta seletiva de lixo, mas o cristão geralmente tem preguiça de dividir o lixo em casa e colocar naqueles tambores cada lixo no seu lugar. Também não adianta o governo desenvolver um projeto de preservação da natureza se eu não assumo esse projeto. Padre, o senhor está falando de política? Não, estou falando de evangelho, estou falando da palavra de Deus, porque a natureza é presente de Deus, não é presente de homem nenhum, porque nós não temos força para construirmos essa beleza que é a natureza. Isso não é política não, isso é palavra de Deus. A natureza foi dada ao ser humano por presente de Deus, por gratuidade de Deus. Nós gostamos tanto de uma cachoeira no momento de calor, nós gostamos tanto de nos banharmos no açude, e tudo isso é bom, tudo isso é presente de Deus, tudo isso é misericórdia de Deus para nós.
como é que nós respondemos? Nós respondemos muitas vezes com a destruição. Então, essa reflexão de hoje,